Na narrativa bíblica, o surgimento de líderes nunca é por acaso. A Bíblia está repleta de momentos em que homens e mulheres foram levantados em circunstâncias aparentemente comuns, mas que, na verdade, tinham um papel crucial dentro de um propósito maior. Desde reis e profetas até governantes estrangeiros, cada um desses líderes carregava em si uma missão que muitas vezes transcendia as fronteiras do próprio povo e influenciava o destino de nações inteiras. Essa visão nos leva a questionar o papel de líderes contemporâneos como Donald Trump e a refletir se a sua ascensão ao poder também faz parte de algo que talvez ainda não possamos compreender plenamente. Pensemos em figuras como José, que foi vendido como escravo e levado ao Egito sem nunca imaginar que um dia se tornaria o segundo no comando de toda a nação. A trajetória de José parecia sem sentido e até trágica, mas Deus usou cada um dos desafios e dores que ele enfrentou para moldá-lo e posicioná-lo no exato lugar onde ele deveria estar para salvar seu povo e muitas outras vidas. E o que dizer de Moisés, criado como príncipe do Egito, apenas para, mais tarde, ser chamado para libertar os hebreus do mesmo sistema em que ele cresceu? Esses líderes eram preparados por Deus em meio a situações inesperadas, em cenários onde a presença divina nem sempre era óbvia. E se Donald Trump, com toda a sua figura controversa e polarizadora, também tiver um propósito dentro do plano maior de Deus? Ele não segue o molde dos líderes convencionais e suas decisões, por vezes, desafiam as expectativas tradicionais. No entanto, isso não significa que ele não possa estar sendo usado de uma maneira que talvez ainda não compreendamos. Muitos o veem como um defensor de valores cristãos, especialmente no que diz respeito ao apoio a Israel e à liberdade religiosa. Durante seu mandato, ele tomou decisões que surpreenderam tanto seus aliados quanto seus opositores, mostrando um lado pragmático e, ao mesmo tempo, impulsivo, mas o que realmente está por trás de sua liderança. A Bíblia nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus planos, mesmo aqueles que parecem improváveis. Nabucodonosor, por exemplo, foi um rei poderoso da Babilônia que inicialmente governava com mãos de ferro e corações endurecidos. Contudo, em determinado momento Deus o usou para cumprir profecias e, de alguma forma, moldou sua vida para que ele reconhecesse a soberania divina. Do mesmo modo, Ciro, o rei persa, foi chamado por Deus para libertar os judeus e permitir a reconstrução de Jerusalém, mesmo sendo um governante estrangeiro e não tendo, a princípio, nenhuma ligação direta com o povo de Israel. Com Trump, algumas de suas ações parecem reforçar a noção de um líder que rompe com os padrões comuns, que toma decisões muitas vezes imprevisíveis, mas que, no fundo, podem estar alinhadas com um propósito maior. O apoio a Israel, as tentativas de estabelecer acordos de paz no Oriente Médio e a defesa da liberdade de expressão e crença são temas que, para os cristãos, tocam em questões proféticas. Afinal, o Oriente Médio sempre foi central nas profecias bíblicas, e qualquer movimento em direção à paz ou conflito nessa região reverbera como um eco nas promessas de Deus sobre o fim dos tempos. Muitos acreditam que Trump, apesar de todas as controvérsias e críticas, pode estar desempenhando um papel importante nesse quadro maior. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única.
A Bíblia nos mostra, repetidas vezes, que Deus usa líderes e governantes como peças em seu plano maior. Cada um, em seu momento, desempenhou um papel único na história do povo de Deus. Olhando para os tempos antigos, vemos que esses líderes surgiam como figuras-chave, não apenas para governar, mas para influenciar a direção dos eventos. Seja um rei, um profeta ou até um governante estrangeiro, muitos foram instrumentos em uma narrativa que ia muito além das políticas humanas. E quando pensamos em figuras contemporâneas, como Donald Trump, nos perguntamos, será que ele também está sendo usado como um preparador de caminhos, um ator em meio aos tempos proféticos? Para entender essa possibilidade, é essencial lembrar que as Escrituras sugerem um período de eventos finais, onde governantes teriam papéis decisivos. O livro de Apocalipse e outros textos proféticos falam sobre reinos que se levantam, alianças que se formam e líderes que exercem influência sobre o destino das nações. Muitos acreditam que figuras poderosas hoje não estão apenas seguindo um destino político comum, mas podem estar participando, mesmo sem saber, de algo muito maior, algo que se desdobrará no tempo certo. Trump é uma dessas figuras que, para muitos, parece encaixar-se nesse quadro. Durante seu tempo no poder, Trump tomou decisões que deixaram marcas fortes, principalmente no Oriente Médio. Ele foi responsável por mover a embaixada americana para Jerusalém, um gesto que, embora altamente controverso, foi visto por muitos como um cumprimento parcial de promessas antigas, reforçando a posição de Jerusalém como um ponto central na narrativa profética. Para os cristãos que olham o mundo através da lente das Escrituras, este foi mais do que um movimento diplomático. Foi um sinal que ecoa com uma profundidade espiritual. Afinal, o papel de Israel e de Jerusalém é central nos eventos finais, segundo as profecias bíblicas. Mas não foi apenas isso. Trump também tentou mediar acordos de paz entre nações do Oriente Médio, unindo países que historicamente estavam em conflito com Israel. Esse esforço em busca da paz foi algo que muitos interpretaram como uma aproximação dos tempos proféticos, onde se fala de tentativas de paz que antecederiam uma crise maior. A Bíblia sugere que antes dos tempos finais haveria promessas de paz e segurança que, no entanto, seriam seguidas por momentos de tribulação. A pergunta que fica é: seria Trump uma figura que prepara o caminho para esses eventos? Ele é visto como um agente de transformação, alguém que, com suas decisões controversas e ousadas, está colocando peças no tabuleiro que irão influenciar o futuro. O comportamento de Trump, sua postura e suas decisões parecem, de alguma forma, destoar do perfil dos líderes tradicionais. Ele representa uma figura polarizadora, um líder que desperta reações intensas e opiniões divididas. Para alguns, ele é um defensor de valores cristãos e da liberdade de expressão. Para outros, é uma figura imprevisível que age fora dos padrões convencionais. Mas, para aqueles que analisam os tempos proféticos, Trump pode ser visto como um líder fora do comum, alguém que talvez esteja sendo posicionado para cumprir um papel no cenário final que ainda não conseguimos entender por completo. O fato de ele ter saído do poder não apaga essa percepção. Há quem diga que seu tempo na liderança foi apenas o início de algo maior. Quando falamos sobre paz e conflito, a Bíblia nos dá uma visão clara de que nos últimos tempos veríamos uma oscilação entre esses extremos. As Escrituras alertam sobre tempos de guerra e rumores de guerra, mostrando que, ao longo da história, momentos de aparente paz muitas vezes escondem a sombra de um conflito iminente. E com a vitória de Donald Trump, esses temas voltam a despertar a atenção de cristãos ao redor do mundo, que se perguntam se essa liderança, em particular, não seria um sinal de que estamos nos aproximando de um cenário profético. Trump é uma figura única no cenário global,
alguém que não se alinha com os padrões tradicionais de diplomacia e que, ao longo de seu mandato, deixou claro que suas prioridades estavam em proteger os interesses americanos acima de tudo. Para alguns, ele é uma voz firme que desafia um sistema globalizado. Para outros, é um líder que provoca divisões e tensões, mas o que realmente importa é o impacto que ele causa. Ao estabelecer uma política de defesa nacional tão firme, de reaproximação com Israel e de ruptura com alianças globais, ele reconfigura a maneira como o mundo enxerga os Estados Unidos e como o país se posiciona em questões de paz e conflito. Um dos maiores pontos de destaque na liderança de Trump é sua postura em relação ao Oriente Médio. Ao mover a embaixada americana para Jerusalém, ele fez mais do que uma simples mudança de endereço. Ele enviou uma mensagem clara ao mundo, reforçando o apoio dos Estados Unidos a Israel e reconhecendo Jerusalém como a capital indivisível do povo judeu. Para muitos cristãos, essa decisão tem um peso espiritual imenso, pois alinha-se com profecias que colocam Jerusalém no centro dos eventos finais. Segundo a Bíblia, Israel e Jerusalém estarão sempre no coração dos conflitos dos últimos tempos. E quando vemos uma nação tão poderosa reafirmando esse apoio, isso levanta questionamentos sobre o que está por vir. Trump também desempenhou um papel importante ao negociar acordos de paz entre Israel e outros países árabes, algo que antes parecia quase impossível. Acordos como os dos Emirados Árabes Unidos e Bahrein com Israel abriram portas para alianças inéditas na região. À primeira vista, esses movimentos parecem caminhar para a paz, mas segundo as Escrituras, haverá um tempo em que uma paz aparente trará uma falsa sensação de segurança, um prenúncio de conflitos que ainda virão. Essa paz no Oriente Médio pode, na verdade, estar preparando o palco para um confronto ainda maior, algo que está além do que a diplomacia humana pode conter. A Bíblia também nos fala sobre nações que se levantarão contra nações, sobre o despertar de conflitos que surgem em um cenário de alianças e rupturas. A postura de Trump em relação a grandes potências como a China e o Irã introduziu novos elementos de tensão, com embargos econômicos, sanções e declarações que colocam lenha na fogueira das rivalidades internacionais. É uma política que desafia, que provoca e que muitas vezes traz a sensação de que uma nova era de conflito está se aproximando. A liberdade religiosa é um tema central para muitos cristãos ao redor do mundo. Ela representa mais do que apenas o direito de adorar e expressar sua fé livremente. É o fundamento que permite que as verdades bíblicas sejam vividas e compartilhadas sem medo de perseguição. E quando vemos um líder como Donald Trump assumindo o poder, surgem muitas expectativas e questionamentos sobre como ele, com seu estilo singular e posturas controversas, pode impactar essa liberdade tão essencial para a vida cristã. O apoio ou a oposição dos governantes aos direitos dos cristãos pode marcar profundamente o rumo que a sociedade toma, e a Bíblia nos alerta que nos últimos tempos a fé será desafiada e a liberdade de professá-la estará sob ataque. Trump, desde o início de seu mandato, expressou uma postura de apoio à liberdade religiosa, especialmente em questões que envolvem o cristianismo. Em discursos, ele se posicionou como um defensor dos valores cristãos, reforçando a importância de proteger a liberdade de crença nos Estados Unidos e no mundo. E, para muitos cristãos, essa postura foi um alívio e uma fonte de esperança, pois em tempos de crescente secularização, um líder que defenda a liberdade de expressão religiosa parece uma bênção. Contudo, esse apoio levanta uma questão. Será que ele é um precursor de tempos de liberdade duradoura ou ele está apenas mantendo uma janela aberta antes que desafios ainda maiores apareçam? A Bíblia sugere que antes dos tempos finais,
Haverá momentos em que a fé será provada e onde os cristãos enfrentarão períodos de grande oposição e perseguição. Esses períodos podem vir de forma sutil, com limitações impostas lentamente, mas que com o tempo se tornam difíceis de ignorar. E é justamente por isso que a liberdade religiosa se torna tão preciosa e, ao mesmo tempo, vulnerável. Quando Trump tomou medidas para garantir essa liberdade, como ao defender instituições cristãs e ao se opor a restrições religiosas que, segundo ele, ameaçavam a prática da fé, ele despertou uma sensação de segurança. Mas, para os cristãos, esse sentimento deve ser acompanhado de vigilância, pois a Bíblia nos ensina que a paz e a liberdade podem ser temporárias. As ações de Trump também trouxeram à tona debates sobre temas como a oração nas escolas, o apoio a políticas pró-vida e o fortalecimento de direitos de organizações religiosas para operar segundo suas crenças. Essas medidas reafirmaram para muitos que ele está ao lado da comunidade cristã, defendendo valores que estão diretamente ligados à fé. Mas essa defesa não foi sem oposição. Críticos o acusam de misturar política e religião de forma perigosa, enquanto outros temem que seu apoio gere uma reação contrária e até hostil contra os cristãos, criando um cenário onde a liberdade de fé se torna ainda mais polarizada. O mundo está mudando rapidamente, e as tensões em torno da liberdade religiosa apenas se intensificam. O conceito de um sistema de controle global é algo que parece ter saído de um filme de ficção científica. Mas, para quem olha com os olhos da fé, ele é assustadoramente real e biblicamente relevante. No livro de Apocalipse, encontramos descrições de um tempo em que o domínio será centralizado, e onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Uma referência a um sistema de controle sem precedentes. Esse cenário de domínio absoluto parece um tanto distante, mas ao observarmos o mundo moderno, percebemos que as bases para isso já estão sendo lentamente construídas, peça por peça, em nossa sociedade digital e interconectada. E a figura de Donald Trump, com suas ações e políticas, surge como um ponto de interrogação nesse quadro. Será que ele atrasa esse avanço ou, ironicamente, pode ser um agente que facilita a construção desse sistema? Durante seu tempo na presidência, Trump assumiu uma postura crítica em relação ao globalismo, defendendo a soberania nacional e combatendo políticas que, segundo ele, colocariam os Estados Unidos sob controle de organizações internacionais. Esse discurso contra o globalismo o diferenciou de muitos líderes mundiais e, para alguns cristãos, foi interpretado como uma resistência ao avanço de um sistema de controle global. Trump manifestou repetidas vezes a ideia de que cada nação deve ser responsável por si mesma, sem depender de órgãos centralizadores. Ele retirou os Estados Unidos de acordos globais e criticou instituições que, para ele, buscavam restringir a liberdade de seu país. Para os que creem nas profecias de Apocalipse, isso soou como um ato de resistência contra o que poderia, um dia, tornar-se o núcleo de um domínio mundial. Por outro lado, é possível que, mesmo sem intenção, Trump esteja contribuindo para a criação de um ambiente onde um sistema de controle global possa florescer de outras maneiras. Ao fomentar o uso de tecnologias de segurança e vigilância, como políticas de controle de fronteiras e sistemas de identificação de imigrantes, ele abriu portas para a normalização de uma sociedade mais vigiada. Esse tipo de infraestrutura tecnológica, que começa com boas intenções, proteção, segurança, combate à imigração ilegal, pode facilmente se transformar em uma ferramenta de monitoramento em massa nas mãos de líderes futuros.
Assim, enquanto ele parece lutar contra o globalismo de forma explícita, as estruturas que ele ajudou a reforçar podem, ironicamente, servir de base para um sistema centralizado no futuro. O avanço de um sistema de controle global é um processo que, aos poucos, ganha forma em diferentes partes do mundo. E cada líder, cada decisão, parece estar colocando uma peça nesse quebra-cabeça invisível. A Bíblia nos deixa um alerta profundo e misterioso sobre os tempos finais. Haverá um período em que muitos falarão sobre paz e segurança, mas essa calmaria será apenas uma ilusão, uma sombra que antecede tempos de grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve que quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente, assim como as dores de parto para uma mulher grávida. Esse versículo ecoa como uma advertência para os cristãos em cada geração, um lembrete de que a aparente tranquilidade nem sempre é o que parece. Em tempos atuais, figuras políticas como Donald Trump surgem, trazendo consigo promessas e ações que podem criar para alguns uma sensação de proteção e estabilidade. Mas será que essa segurança é verdadeira? Ou será que ela esconde algo que os cristãos precisam observar com atenção? Para muitos, Trump representa uma defesa contra forças que ameaçam valores conservadores e cristãos. Durante seu mandato, ele promoveu políticas que enfatizaram a proteção das fronteiras, a preservação de liberdades religiosas e a manutenção de certos princípios considerados essenciais pela comunidade cristã. Em uma época de crescente secularização e mudanças sociais rápidas, suas ações ofereceram um certo conforto para aqueles que temem perder o direito de viver sua fé abertamente. Essa sensação de proteção criou uma confiança em torno de sua figura, quase como um guardião contra uma invasão de valores que, segundo seus apoiadores, estariam em conflito com os fundamentos cristãos. Mas essa sensação de segurança pode ser uma espada de dois gumes. A Bíblia não promete que líderes terrenos nos darão a paz verdadeira. Ao contrário, ela nos adverte que o mundo, em seus últimos tempos, passará por momentos em que a segurança aparente será uma distração, uma cortina que esconde o verdadeiro cenário. Essa paz e segurança oferecida por líderes e governos pode não ser nada mais do que uma fachada temporária, uma ilusão que prepara o palco para algo muito mais intenso. Se analisarmos com discernimento espiritual, o verdadeiro descanso e a paz real não vêm de sistemas políticos ou de figuras de poder, mas somente da confiança em Deus. Quando líderes poderosos falam sobre paz e fortalecem políticas que dão uma sensação de segurança, isso pode gerar uma perigosa dependência, um estado de conforto que nos faz esquecer que a nossa segurança não pode estar nas mãos de homens. A verdadeira paz que a Bíblia nos ensina é uma paz que transcende o que o mundo pode oferecer, uma paz que permanece mesmo em meio ao caos e à perseguição. Portanto, ao enxergar figuras como Trump, que trazem essa sensação de defesa e proteção, é essencial que os cristãos permaneçam alertas. A promessa de paz e segurança é algo que o mundo sempre desejou e muitos líderes tentaram promover. Vivemos tempos de incerteza e transformação, em que líderes e promessas surgem com força, despertando esperança em alguns e desconfiança em outros. A Bíblia nos alerta sobre esses períodos de confusão, nos instruindo a discernir o que é verdadeiro e o que é engano. O discernimento é essencial para os cristãos, especialmente em momentos de incerteza, onde as palavras podem ser sedutoras, mas as intenções nem sempre são claras. Nesse contexto, muitos olham para figuras como Donald Trump e se perguntam: ele é um defensor dos valores cristãos e da liberdade, ou suas promessas escondem algo que ainda não enxergamos totalmente? Como cristãos, precisamos buscar uma compreensão profunda e espiritual para interpretar esses sinais, porque nem tudo que parece bom à primeira vista
provém da verdade. A Bíblia é clara quando diz que devemos ser cautelosos com aquilo que ouvimos e acreditamos. Em Mateus 24, Jesus adverte que, nos últimos tempos, surgirão falsos profetas e enganos que tentariam, se possível, desviar até mesmo os eleitos. Esse é um aviso direto para que os cristãos não aceitem tudo o que ouvem, mesmo que venha de fontes que, a princípio, parecem confiáveis ou populares. A figura de Trump se tornou um ponto central nesse cenário, porque muitos o veem como um defensor de valores tradicionais e da liberdade de expressão, especialmente no que diz respeito à prática da fé cristã. Mas a pergunta que fica é: será que todas essas promessas e atitudes refletem uma liderança guiada pela verdade ou são parte de um jogo maior, onde o engano pode se esconder por trás de palavras atraentes? Para responder a essa pergunta, é necessário compreender o que realmente significa discernir. Discernir vai além de uma simples análise superficial. É uma capacidade espiritual que nos permite ver o que está por trás das intenções e dos discursos. É a habilidade de perceber o que muitos não enxergam, de entender quando algo parece bom, mas não ressoa com a verdade divina. O discernimento é como uma lâmpada que ilumina o caminho em tempos de escuridão, uma proteção contra o engano que se esconde onde menos esperamos. E essa capacidade de discernir não vem de fontes externas, mas da comunhão com Deus, da oração e do conhecimento profundo das Escrituras. Os cristãos são chamados a exercitar esse discernimento, especialmente quando figuras poderosas oferecem promessas de segurança e prosperidade. Trump, como um líder polarizador, fez promessas e tomou decisões que atraíram a simpatia de muitos cristãos, mas também despertaram dúvidas em outros. O discernimento nos ensina a ouvir essas promessas com cautela, a questionar com humildade e a buscar a orientação divina para entender se essas ações realmente estão em alinhamento com o propósito de Deus. Afinal, a Bíblia nos adverte que até o diabo se transforma em anjo de luz para enganar. Em tempos de engano, como os que vivemos, o chamado ao discernimento é uma questão de sobrevivência espiritual. A Bíblia nos fala em várias passagens sobre alianças entre nações que moldarão o cenário dos tempos finais. Essas alianças nem sempre seguem uma lógica política ou cultural evidente. Ao contrário, elas surgem de maneira inesperada, como peças se encaixando em um quebra-cabeça profético que só faz sentido quando olhamos com os olhos da fé. E hoje, ao observarmos o cenário internacional, muitos se perguntam: será que os Estados Unidos, especialmente sob a liderança de uma figura como Donald Trump, estão desempenhando um papel essencial nesse grande plano de alianças que prenunciam eventos futuros? Trump, ao longo de seu mandato, adotou uma postura firme e pouco convencional nas relações internacionais. Ele se afastou de organizações globais, retirou os Estados Unidos de acordos multilaterais e focou em estabelecer parcerias bilaterais, frequentemente com nações que compartilham interesses específicos com os líderes. Essa abordagem gerou críticas, mas também fez com que alianças novas e, em muitos casos, surpreendentes surgissem. Por exemplo, Trump se aproximou de Israel de uma forma que nenhum presidente americano havia feito antes, reconhecendo Jerusalém como a capital do país e transferindo a embaixada dos Estados Unidos para lá. Esse ato não foi apenas um movimento diplomático. Para muitos cristãos, ele foi carregado de simbolismo profético, pois coloca Jerusalém novamente no centro das atenções mundiais, exatamente como as Escrituras prevêem. Além de Israel, Trump também teve um papel ativo em promover a paz entre Israel e várias nações árabes, como os Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Os chamados Acordos de Abraão abriram portas para que nações historicamente hostis se unissem em torno de um objetivo comum:
Essa aliança improvável entre Israel e países árabes fez com que muitos cristãos se lembrassem das profecias que falam sobre um tempo em que haverá uma paz ilusória no Oriente Médio, antecedendo eventos ainda maiores e possivelmente mais turbulentos. Será que essas alianças são um prenúncio de algo que ainda não compreendemos plenamente? Estaríamos observando o início de uma reconfiguração global que aponta para os tempos proféticos? O que chama a atenção, entretanto, é que Trump também tomou medidas que intensificaram as tensões com outras potências globais, como a China e o Irã. Essas nações, que já tinham suas próprias rivalidades com os Ilusseua, se viram ainda mais distantes de qualquer possibilidade de aliança com os americanos sob a liderança de Trump. A Bíblia menciona que, nos tempos finais, haverá uma divisão de forças, uma formação de blocos que se enfrentarão em um conflito global. E o papel dos Estados Unidos, como uma das maiores potências do mundo, certamente influencia esse cenário, seja promovendo alianças com alguns, seja afastando outros. As alianças internacionais que Trump promoveu e as inimizades que ele reforçou parecem desenhar um mapa complexo de interesses e rivalidades. Se olharmos com uma perspectiva espiritual, é possível que cada uma dessas alianças esteja se formando por uma razão maior, uma razão que talvez ainda não compreendamos. A Bíblia nos ensina que Deus tem um papel ativo na história, especialmente quando se trata de líderes e governantes. Em Provérbios 21:1, lemos que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde deseja. Esse versículo nos dá um vislumbre de como a presença de Deus pode atuar, influenciando até mesmo os líderes mais poderosos do mundo, de acordo com seus propósitos. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus usou reis e governantes para cumprir suas promessas e moldar o destino das nações, quer esses líderes o reconhecessem ou não. E com a eleição de Donald Trump, muitos cristãos se perguntam qual é o papel dele dentro desse plano maior. Como a influência espiritual de Deus pode agir sobre sua liderança? Desde os tempos antigos, Deus mostrou que é capaz de usar governantes para seus propósitos, mesmo quando esses líderes não são perfeitos ou não compreendem plenamente os planos divinos. Pensemos no rei persa Ciro, que Deus chamou de meu ungido, em Isaías 45. Embora Ciro não fosse um seguidor de Deus no sentido tradicional, ele foi usado para permitir que o povo judeu retornasse a Jerusalém e reconstruísse o templo. Esse é um exemplo poderoso de como Deus pode operar através de líderes de formas inesperadas, muitas vezes além do entendimento humano. Ciro foi um instrumento nas mãos de Deus, mostrando que a presença divina não se limita a quem nós, como seres humanos, consideramos adequados ou dignos. Em vez disso, Deus pode agir em qualquer coração e guiar qualquer líder em direção ao cumprimento de sua vontade. Com Trump, alguns cristãos veem um paralelo similar. Eles acreditam que ele possa estar sendo usado para defender certos valores e promover políticas que protejam a liberdade religiosa, apoiem Israel e ofereçam uma resistência contra movimentos que possam ameaçar a fé cristã. Muitos enxergam em Trump uma figura que, apesar de suas imperfeições, está sendo guiada de alguma forma para cumprir um propósito maior. Suas ações, especialmente em apoio a Israel e na promoção de políticas que favorecem a liberdade religiosa, são vistas como evidências dessa influência espiritual, mesmo que de maneira indireta. No entanto, a influência espiritual sobre um líder não é um caminho sem desafios. A Bíblia mostra que líderes são frequentemente tentados e testados, que suas falhas podem impactar profundamente aqueles que governam. Um dos maiores exemplos é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que, em momentos de fraqueza, tomou decisões que trouxeram consequências para ele e para todo o Israel.
O fato de que Deus pode usar um líder não significa que ele seja isento de erros ou de influências negativas. A oração e a intercessão dos cristãos se tornam fundamentais para que a liderança de qualquer governante seja guiada pela verdade e sabedoria divinas e não desviada por ambições pessoais ou influências externas. Em um mundo onde tudo muda em questão de segundos, onde notícias chegam a cada instante e as decisões dos líderes parecem carregar um peso maior do que nunca, os cristãos são chamados a um compromisso fundamental: vigiar e orar. Este chamado não é novo. Ele ecoa desde os tempos de Jesus, que nos alertou sobre a importância de estar atentos e preparados. Mas, ao observarmos eventos recentes, como a vitória de Donald Trump e os impactos que isso pode trazer para a nação e para o mundo, esse chamado se torna ainda mais urgente. A Igreja, agora mais do que nunca, precisa responder a essa nova fase com uma postura de vigilância e oração, buscando discernimento para entender o que está por vir. Jesus, em Mateus 26:41, pediu a seus discípulos que vigiassem e orassem para não caírem em tentação. Esse pedido transcende aquele momento específico. Ele é um lembrete para todos nós sobre a importância de manter os olhos e o coração abertos para o que acontece ao nosso redor e para o que Deus quer nos dizer. Vigiar significa estar atento, perceber os sinais dos tempos, entender as mudanças que ocorrem no mundo e, principalmente, buscar o que está além das aparências. A vitória de Trump, como outros eventos marcantes, é um lembrete de que os tempos podem estar se aproximando de um ponto crucial, e a Igreja é chamada a manter-se alerta, a ler o cenário atual com os olhos da fé e a interceder. A oração é nossa conexão direta com Deus, nossa fonte de orientação e força em tempos de incerteza. Quando oramos, estamos buscando sabedoria para entender os eventos e pedindo proteção contra as influências que possam nos desviar do caminho. Em um momento como esse, em que um líder polarizador assume um papel tão influente, a oração nos ajuda a manter o coração tranquilo e focado na vontade de Deus. Não oramos para que as coisas aconteçam exatamente como queremos, mas para que a vontade divina se cumpra, para que tenhamos clareza e firmeza, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. A vitória de Trump também nos lembra que os líderes terrenos são temporários e que nossa fé não deve estar fundamentada em homens, mas em Deus. Embora muitos cristãos vejam em Trump um defensor de valores importantes, é essencial lembrar que, ao final, nossa verdadeira segurança e paz vem de Deus. A vigilância e a oração mantêm nossa perspectiva correta. Sabemos que estamos aqui para servir a um propósito maior e que as mudanças políticas, por mais impactantes que sejam, estão sob o controle de um Deus que nunca perde o domínio.